1 Coríntios capítulo 1, verso 18, está na tela. Diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que coisa maravilhosa. Vou ler de novo. Aliás, vamos ler juntos, de acordo com como está na tela. 1, 2, 3. Porque a palavra da cruz é de veras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Se tem uma coisa perturbadora na vida do ser humano, é a história da cruz. A história da cruz, ela causa espanto em muitas pessoas, provoca interrogações em vários corações entendidos, traz grandes perturbações aos pensadores do mundo todo. É justamente dentro desse pacote de informações que Paulo está escrevendo. E ele deixa perturbado, inclusive, os mais inteligentes e concisos educadores da época. A sua fala, no capítulo 1, não só constrange o entendimento, mas aplica-lhes a pureza da palavra de uma forma confrontadora à cultura de todos aqueles que arrogam para si saber ou entender o que Jesus fez na cruz. É por isso que existem inúmeras perguntas, ou pelo menos algumas delas deixam as pessoas sem respostas e perplexas quando se trata de cruz. Como, por exemplo, por que a cruz significa tanto para os cristãos? E permita tentar levar-te a entender algumas coisas como estas. Não quero aqui gastar o tempo sobre o pano de fundo histórico de Paulo a Corinto, porque já fiz isso. Vou chegar direto ao ponto disso que eu quero vos falar esta noite. Exemplo, por que a cruz, sendo um símbolo nada de coisa bonita, não é um jardim onde você possa ter lembranças legais, não é uma paisagem de uma montanha com o lago Pacífico embaixo, onde você possa imaginar o conforto e sossego, não é a brisa suave em uma tela montada onde você vê os pássaros sendo felizes cantando, ou as abelhas desfrutando do néctar das flores. Não, ela não apresenta nenhuma imagem bonita. E pudera, afinal de contas, a cruz nunca foi um objeto bonito. Quando você se lembra de cruz, é inevitável se lembrar da história que aconteceu com ela, ou pelo menos de quem estava nela. A cruz é um símbolo de dor, de desapego, de tristeza, de morte, de sangue, de violência brutal. E em todo o tempo que você olha para a história de cruz, desde Jesus para trás, você vai se deparar com histórias mais brutais. E de toda a humanidade, a morte mais cruel e brutal, agonizante, humilhante, era a morte de cruz. Ainda que houvesse mortes cruéis, mas de maneira rápida, a cruz era cruel pelo simples fato de que ela deixava a pessoa agonizando por 1, 2 ou até 3 dias ali para morrer à míngua. Não havia nenhum instrumento, historicamente falando, que pudesse transferir um sentimento de angústia maior do que a cruz. Então, pensar na cruz como um símbolo cristão parece ser loucura. Há pouco tempo atrás eu li algo acerca de Gandhi, em uma de suas viagens, já depois de ser um homem ilustre no mundo inteiro, em função do seu trabalho por libertação dos indianos, enquanto ele falava sobre o apoio à liberdade dos negros no mundo todo, enquanto estava em uma entrevista na África, ele disse... O repórter pergunta o que ele pensa dos ensinos libertários de Jesus. E ele fala muito bem de Jesus, afinal ele conheceu a história de Jesus de maneira extraordinária. Mas ele diz algo interessante. Ele diz: olhar para Jesus é de maneira admirável. E admirável mais ainda é conhecer o que Jesus fez. Torna-se mais admirável ainda não apenas conhecer o que Jesus fez, mas prestar atenção e admitir as palavras nas mensagens que Jesus pregou. E ele disse: portanto, é inadmissível não admirar a Jesus como um homem culto, sábio, inteligente, que revolucionou pensamentos, transformou homens e mulheres e estabeleceu princípios de caráter para a humanidade. Mas, disse ele, é inadmissível imaginar um homem como Jesus
ser extremamente santo e ter um fim tão trágico a ponto de morrer em uma cruz. Portanto, abre aspas, ele diz: creio em tudo que Jesus foi, creio em tudo que Jesus falou e fez, mas não consigo acreditar que ele tenha morrido na cruz. Que triste. Um grande líder global deixa os pensadores perplexos. A cruz deixa as pessoas perplexas. Você conversar com qualquer homem inteligente, filósofo ou estudioso do mundo inteiro, historiador que seja, eles vão narrar histórias fantásticas e testemunhos reais de quem era Jesus e do que Jesus fez, e até algumas coisas verídicas da história que possam comprovar a existência do Jesus histórico e não apenas do Jesus bíblico, mas que no fim da história muitos deles não irão compreender como pode um homem tão santo, tão humilde, ter o ponto de nunca haver pecado e nem engano na sua boca, ter sido morto em uma cruz ao lado de 2 ladrões e malfeitores. Deixa isso perplexos. É por isso que o apóstolo Paulo diz e responde essa primeira pergunta: por que a cruz é tão importante para os cristãos? Ele responde de maneira clara, simplesmente porque para aqueles que pensam, para aqueles que procuram compreendê-la sobre o mundo físico e não metafísico da coisa, aqueles que procuram a racionalidade para entender o segmento da cruz, eles simplesmente vão achar que isso é loucura daqueles que creem, e felizes são aqueles que têm essa loucura, pois o segundo Deus, os que têm essa loucura de crer no Cristo da cruz, esses são exatamente os que conheceram o poder de Deus que os tirou das trevas emanante do maligno e os trouxe para a luz emanante do Cristo. É por isso que Paulo, a sequência, diz que Deus transformou a inteligência dos homens em loucuras, fez com que a sabedoria humana se transformasse numa completa bestialidade, e faz com que a loucura divina se transforme no maior poder extraordinário de libertar pessoas não só no seu corpo, mas primariamente na sua alma. Então é a razão pela qual Paulo escreve e diz: para quem pensa muito, para quem busca pela razão, para quem tenta ser inteligente demais a ponto de entender o sacrifício vicário de Cristo, isso é loucura. E ele se perde pelo simples fato de não conseguir ver na cruz uma saída. Mas aquele que consegue ver no Cristo da cruz uma saída, então se torna o poder de Deus que o resgata das trevas. E para nós, sim, ela é um símbolo de nossa redenção. Por que não? Ela foi de fato e verdade o instrumento de morte de Jesus, mas ela é lembrada como símbolo de nossa redenção. Isso leva-nos a tentar entender o que as pessoas falam acerca de tudo isso e o porquê ela é tão importante. Como, por exemplo, se você tentar encontrar razões em todas as pessoas para entender a cruz, eles irão perguntar: por que então Jesus tinha que morrer na cruz? Qual a razão dele morrer na cruz? Por que não morrer de outra forma? Não tinha outro instrumento que ele pudesse morrer? Por que tinha que ser numa cruz? Qual é a ideia de Deus em Jesus ser morto exatamente numa cruz? Por quê? E por que ele tinha que morrer, por exemplo, na Páscoa? Qual a razão de tudo isso? Qual a ideia de Deus? Ora, a história da cruz, ela é um tanto que antiga. E tudo começa não no Êxodo, mas tudo começa no Gênesis. Quando Adão e Eva procedem do pecado, imediatamente o Senhor precisa cobrir a vergonha de cada um deles. Então um animal é morto, e pela morte daquele animal, o pecado de Adão e Eva, ou a vergonha deles, é coberta, pois Deus fez vestimentas para que eles pudessem se cobrir. Daquele momento em diante começa a ser estabelecido o princípio vital de que um dia alguém ia ter que pagar o preço pela redenção humana. E é por isso que Deus estabelece uma regra e uma palavra contundente que tem 2 vertentes poderosas. Se não percebam, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, Deus faz uma promessa que deixa o diabo sem dormir por séculos e séculos.
Se tem uma coisa que perturbou ele a cada criança que nascesse durante os anos ou os milênios que passaram, é esse texto. Pois diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, ele está falando a serpente, e entre a tua descendência e a sua descendência, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está dizendo para o capiroto: olha, você agora conseguiu arrancar a luz de dentro de Adão e Eva, e por conta de sua persuasão eles abraçaram as trevas, e portanto o mundo agora vai viver em trevas por conta dessa escolha errada deles, a saber, pelo teu argumento. Mas por causa do teu argumento, diz Deus, por ter levado eles a escolher as trevas e não a luz, vou te dizer algo: desde agora você vai ser inimigo para sempre da mulher. O diabo se torna, portanto, inimigo macro da mulher. É por isso que em todo tempo ele tenta subjugá-la, maltratá-la, utilizar todos os mecanismos para colocar a mulher lá embaixo. Sempre, de séculos em séculos. Se você vai na Índia, a mulher não tem valor nenhum. Se você vai na África, ela é só um objeto de procriação. Tempo em tempo, o diabo cria uma estratégia nova para subjugar, para colocá-la em humilhação. Inimigos. Mas Deus diz: só que é o seguinte, capiroto, o tempo vai passar e vai nascer alguém de uma mulher. E quando esse alguém nascer, você vai dar uma ferroada no calcanhar dele, mas ele vai crescer. E quando ele crescer, prepare a tua cabecinha, porque ele vai esmagá-la por completo. Agora imagina isso. Deus diz isso lá atrás. Logo em seguida Eva engravida. Você não imagina que o diabo mandou espião lá para ver se era ou não era? A cada parto de um crente, de uma pessoa que crê em Deus, desde então até Jesus vir, imagina cada parto. Eu penso que o diabo ficava perscrutando: será esse? Pessoa que angústia, pessoa que agonia, será esse? Até que um dia em Belém, e como ele sabe, ora, a estrela apareceu, o mundo inteiro sabe, os anjos inteiros sabiam, o exército do céu inteiro sabia, pois quando ele nasceu, a Bíblia diz que os anjos do céu louvaram a Deus nas alturas. Agora imagine, enquanto os anjos estão cantando a orquestra, o diabo está dizendo para o povo: prepare suas cabeças, ponham os seus capacetes, porque ele nasceu. Se ajeitem em algum lugar, porque daqui a pouco o pezinho dele vai crescer. É por isso que ele tenta em tudo impedir que aquele menino pudesse crescer. Ele usa o Herodes, como já citei, e tenta acabar com essa história, mas não deu certo. O pai o esconde com asas de águia, o menino cresce, e quando cresce no deserto, o diabo diz: eu tenho uma chance, tenho que fazê-lo gostar desse mundo. E as 3 propostas do maligno foi justamente para tentar fazer Jesus gostar do mundo, amar as coisas do mundo, amar a fama, amar a riqueza e amar o orgulho. O diabo disse: você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Você tem poder para isso, você pode, você é o tal. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. O diabo disse: falhou. Vou tentar de novo. Calibra a espingarda e vai outra vez. E disse: Jesus, vem comigo. E pegou Jesus e levou ao pináculo do templo, a torre mais alta. E olhou para baixo e disse: Jesus, diz a palavra, vê como ele é entendido. Ele conhece a escritura. E diz a palavra, que ao teu respeito dará ordem aos anjos, para que não tropecem em pedra alguma. Então Jesus, faz um teste, vê se o teu seguro está garantido. Dá um pulo, Jesus, pula daí abaixo. Então, e grita: anjos, e os anjos vão te segurar. E as pessoas que estão lá irão ver isso, Jesus. E Jesus disse: a palavra também diz
não tentarás o Senhor teu Deus. E ele disse, traque, falhou de novo, mas vou calibrar de novo a minha espingarda. E diante de Jesus, 40 dias no deserto, sem pão, sem comida. E apontou para Jesus e mostrou, diz a Bíblia, todos os reinos do mundo. Sabe o que é isso? Todos os reinos do mundo. Toda a riqueza, glória, pompa, orgulho e nobreza do mundo. E disse, olha Jesus, tudo isso aqui é meu. E tudo isso aqui eu dou a quem eu quero. Então eu lhe dou tudo isso aqui, se você somente se ajoelhar nos meus pés. Que babaca. Jesus disse, diz a palavra de meu Pai, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E o diabo então fugiu de Jesus. E a Bíblia diz que veio os anjos do céu e o serviu. Aleluia. Ele não estava acreditando. Eu imagino que ele sai do deserto assim, ó. Ai, 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 ai. Com a mão na cabeça, porque ele sabe que o pezinho de Jesus cresceu. Entretanto, a Bíblia diz que os 3 anos e meio passam, e Jesus poderia ter morrido em qualquer época do ano. Mas escolheu Deus para que ele morresse na Páscoa, que é abril. Precisamente aos 14 do mês de abril. Perceba, no mês de Nissan, como é dito. Justamente para completar a história bíblica que Deus deixou prefigurado lá em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus disse a Moisés transmitir ao povo, depois de todas essas 9 pragas, Moisés, manda o povo pegar ou um carneiro ou um cabrito sem mancha, imaculado, e sangra ele. Pega o sangue dele, coloca na verga da porta. E depois que você pegar, pega a carne, assa com ervas amargas, junta a sua família e até seus vizinhos, e comam ele inteirinho, que não é algo muito difícil. Afinal, uma vez eu e meus 2 cunhados comemos um inteiro, uma tarde toda. Não é muito difícil. Das 2 até as 10. Ficamos 3 dias sem poder comer. Mas depois, também, um pecado desses, né, Toninho? Enfim, não é muito difícil você fazê-lo. Porque é pouca carne para muito osso. Entretanto, disse Deus, comam tudo essa noite, não sobre nada para outro dia. Por quê? Porque disse o Senhor, é Páscoa, passagem. Eu vou passar por sobre a casa de vocês. E onde houver uma marca na porta do sangue desse cordeiro, eu passo sobre ela, eu não entro. Mas na casa em que não houver a marca do sangue, eu vou levar o primogênito. Isso vos será por sinal. Passagem. Deus está dizendo, a Páscoa é o símbolo da tua libertação. A Páscoa é o símbolo do teu livramento, é o símbolo do cuidado de Deus para com o teu povo, é o símbolo da provisão de Deus para com os seus escolhidos. Perceba de maneira muito clara que Deus está apontando para o futuro, aonde que o sangue do Cristo lavar as roupas daqueles que nele creem, pode passar o anjo da morte, o inferno, do que for, mas está guardado pela preciosa e poderosa palavra de Jesus. Se não percebam, era Páscoa, e Jesus escolheu morrer exatamente na Páscoa, como cordeiro pascual. É por isso que na quinta noite ele celebra a ceia com os seus discípulos, a última ceia. E ele diz, vinde, comamos da minha carne e bebamos do meu sangue, para que tenha comunhão comigo, disse ele. É a celebração da Páscoa. Então ele morre na sexta-feira, às 3 da tarde,
de uma forma extremamente cruel, como nunca se imaginou alguém morrer. Ninguém fala do jeito que os outros morreram, porque nenhum deles sofreram tanto quanto Jesus foi colocado para sofrer. Eu não vou entrar nos detalhes de sua agonia, de seu sangue vertido. Mas a Páscoa não somente é um símbolo da morte, mas ela apresenta, no meio da morte, a liberdade daqueles que obedecem. É por isso que a cruz aparece. E ela não aparece simplesmente de forma aleatória. Ela tem um histórico, ela tem um conteúdo atrás de seu acontecimento. Como, por exemplo, ela era um instrumento romano de tortura, mas ela foi pré-anunciada no tempo de Esdras. Se não, volta comigo na sua Bíblia, por favor, e vai lá no livro de Esdras, por bondade. Se você puder, esse livro com certeza está na sua Bíblia. Esdras, capítulo 6, observe, verso 9 e verso 10. E a gente vai chegar até o verso 12. Acompanhe-me. Igualmente o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu, também trigo, sal, vinho, azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhe isto, de dia em dia, sem falta. Verso 10. Para que ofereçam sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e seus filhos. Verso 11. Também por mim se decreta que a todo homem que alterar esse decreto, se arranque uma viga da sua casa, e que ele seja pregado nela, e da sua casa se faça um monturo. Verso 12. O Deus, pois que me fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se execute. O que é isto? Uma lei dada por Dario. Declara que qualquer pessoa que se levantar e disser: vamos destruir o templo de Deus em Jerusalém, seja essa pessoa pregada no madeiro que for tirado da casa dele. Durante 3 anos e meio, ninguém conseguiu encontrar nada que pudesse matar Jesus. Até porque ninguém o matou, ele se entregou. Porque se ele não quisesse, ninguém teria matado ele até hoje. Perceba que enquanto o tempo passa, durante os 3 anos e meio, as múltiplas tentativas foram montadas, as arapucas, as falas, os mecanismos, mas não conseguiram. Mas no 3º ano, na 3ª visita de Jesus a Jerusalém, ele diz assim: eu derrubarei esse templo, e em 3 dias edificá-lo-ei outra vez. Então disse Marcos que as pessoas o ouviram e correram aos sacerdotes e disseram: nós temos provas que podem incriminá-lo para matá-lo. E quais são? Ele disse que derrubará o templo e edificará outra vez em 3 dias. Os sacerdotes disseram: não, ele não disse isso não. Disseram: somos testemunhas. Ele disse. Então os sacerdotes disseram: portanto, esse é o motivo pelo qual podemos matá-lo legalmente. Ele se levanta contra a lei dada por Dario, e nós temos isso aqui, é contra o templo. Então diante disso prendem Jesus, derrubam a casa de Jesus. Até porque Maria, quando está na cruz, tudo que ela tem é o filho crucificado aos pés dele. Ela olha para ele como quem quer dizer: e eu vou morar onde agora? Então Jesus olha para João e diz: João, minha mãe não tem casa nenhuma mais, então recebe ela na sua casa. E desde aquele momento então o João recebeu Maria em casa, diz a Bíblia. É o fato de tirarem da casa de Jesus uma viga e fazer dela uma cruz, para que nela ele fosse crucificado. Perceba que é lei,
é história, é fato. Quem sabe essa viga da casa em que for arrancada, foi o próprio José que cortou. Quem sabe foi o próprio Jesus que a colocou no lugar. E ele tem que carregar o próprio madeiro que vai pendurá-lo na cruz. A cruz não está lá simplesmente por uma coincidência, mas como um instrumento de tortura, mas com um elemento de justiça. É por isso que ele tinha que morrer na cruz, porque ela era por um mecanismo de justiça, no qual eles ofenderam a lei, dizendo que Jesus destruiria o templo, sendo que ele falava do seu próprio corpo, diz a Bíblia. Então agora, ele é condenado a essa morte cruel, sem que tenha chance alguma de escapar dela, e mesmo porque ele não queria que isso acontecesse. O desejo dele era ir até o fim. É por isso que você vê ele orando no Getsemane, poucos minutos antes do ladrãozinho chegar, com a turma dos sacerdotes. E ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E a agonia era tão grande que nesse momento de suplício e dor, diz a Bíblia, que o seu corpo transpirava, mas o seu suor se misturava com o sangue que saía pelos poros. Tal era a angústia que sobrepunha a Jesus. E mesmo nessa angústia tal, a ponto de ele dizer aos discípulos: levantem-se e orem comigo, pois a minha alma está angustiada até a morte. E ele disse isso. Não obstante a sua dor, ele consegue olhar para o futuro e contemplar a sua face e ter forças para se levantar e estar disposto a carregar a cruz que ainda haveria de sofrer mais nela. Perceba que não foi à toa que morreu na Páscoa e nem à toa que foi de uma cruz. Tudo tem a sua ligação extraordinariamente profética, extraordinariamente encaixada em cada palavra da Bíblia Sagrada. Agora perceba que a cruz de Jesus ainda é loucura para aqueles que tentam entendê-la pela racionalidade, e ainda é poder de Deus para aqueles que conseguem crer no sacrifício do Cristo, justamente porque ela é um símbolo de liberdade para aqueles que um dia foram presos e hoje podem testificar de maneira clara dessa liberdade. Se não houvesse pessoas que pudessem testemunhar do que antes eram e do que é hoje, a cruz não teria sentido e essa palavra não seria uma verdade. Ontem conversávamos sobre isso pela manhã, sobre o privilégio de ter encontrado Jesus e como ele transformou a vida. E Anderson disse uma fala interessante e é pura verdade. Quem já teve a vida transformada por Jesus não consegue de maneira alguma explicar como isso aconteceu, pois você era de um jeito, entrou de um jeito, saiu de outro. Você entra amargurado e sai sorridente, você entra acabado e sai feliz, você entra morto e sai vivo, entra vivo e sai morto. É uma coisa extraordinária, ninguém explica isso, só sabe dizer quem viveu, e tudo que a gente sabe eu não sei, eu só sei que é maravilhoso o que eu sinto por ele. É ou não é verdade? Ninguém consegue explicar o poder disso em nós. É tão extraordinário. Pergunta para a pessoa quando ela se converteu, o que você sentiu, como é que foi? Ela vai te dizer: cara, eu não consigo te dizer, eu só sei que foi maravilhoso. Alguém aqui consegue se lembrar detalhadamente o que aconteceu dentro do teu coração quando você se deparou com Jesus? Pergunte para quem está pertinho de você e diga: narra-me, por favor, como que foi o seu encontro com ele. Pergunta para o Paulo. Oh, thanks, my brother. Deus te abençoe. Copo d'água tem galardão, pano também. Perceba. Pergunta para Paulo e diz: Paulo, como é que foi? O que aconteceu na tua mente? Então, se você conversar com um racional, com um entendido que tenta compreender as coisas do reino pela carnalidade ou pela inteligência humana, ele vai dizer: olha, quando Paulo caiu do cavalo, embora a Bíblia não diz que ele estava de cavalo, mas vamos tentar acreditar que ele estava de cavalo, até porque estava em alta velocidade, então suponho que estava de cavalo.
Vamos supor que o cavalo não é muito bom com luz, e quando o cavalo viu a luz, empinou, ele caiu. E no que ele caiu, ele bateu com a cabeça na pedra, e quando bateu com a cabeça na pedra, o nervo óptico se deslocou. E ele ficou 3 dias sem ver, porque o nervo óptico se deslocando cria uma neblina sobre a sua pupila. E depois de 3 dias em escuridão e pleno descanso, então o nervo vai se dilatando e cientificamente dizendo, talvez essa névoa dos olhos vai se dissipando. Então está explicado por que ele voltou. Ok, eu poderia dizer isso, é legal, mas onde é que estava a pedra? Coloca uma pedra no caminho, coloca tantas coisas para tentar explicar o inexplicável. Quanto tão mais simples é crer que Deus é aquele que move céus e terra para se encontrar com aquele a quem Ele ama. Quão mais fácil é crer num Deus não somente físico, não somente espiritual, mas totalmente histórico e espiritual. Como não crer na poderosa mão dele fazendo milagres, não apenas histórico, mas fisicamente palpável em nossos dias? Como não crer? Por favor, levante a sua mãozinha. Só aquele que consegue dizer de maneira clara: eu realmente vi, senti, experimentei um milagre de Jesus. Levante a mão. É possível explicar isso cientificamente? É possível pela razão dizer, olha, a mente humana tem a capacidade de crer em coisas, e pela crença que ela elabora, ela consegue liberar enzimas dentro da sua corrente sanguínea, e a corrente sanguínea trabalha nas suas células, e elas começam a rejuvenescer, combatendo as células feridas. Pobre coitado. E se me provasse por A mais B de que tudo aquilo que eu sinto, que eu creio, que eu vivo, que eu experimento é apenas uma loucura da minha cabeça, eu vou dizer exatamente: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então eu sou louco, louco e louco por Ele. Que me chamem de louco, mas que me chamem de louco por Jesus. É inexplicável, mas ao mesmo tempo é explicável. É inexplicável sobre o prisma humano, mas é explicável pelo prisma da fé. Por isso ela é o poder de Deus. E o poder de Deus opera apenas na vida de quem crer. Diga para quem está ao seu lado: é poder de Deus e está liberado plenamente sobre a vida de todo aquele que crer. Há pouco tempo, em uma discussão bíblica, eu sei que não se pode discutir Bíblia, mas em alguns casos, olha, irmão, não dá certo. Tem que ir para a cabeça. Porque o que não dá é para perder para quem sabe menos de Jesus do que a gente. Como é que você vai para perder para um cara que não conhece Jesus? Não dá para perder. Então, em uma discussão bíblica, depois de discutirmos e discorrermos quase todo o conteúdo do Antigo Testamento, então o cidadão disse: olha, tudo que o senhor me apresentou aqui são provas bíblicas. Eu disse: ok, e você não crê em nenhuma das provas bíblicas? Ele disse: mas eu não creio na Bíblia. Eu digo: então nossa conversa termina aqui. E ele disse: mas não podemos continuar assim, nós já chegamos a ponto de discutir, e a gente está parecendo 2 asnos, ele disse, tentando medir forças. Eu digo: talvez o senhor esteja, mas a minha Bíblia diz: não sejais como cavalo ou mula, que não tem entendimento. Eu tenho entendimento, então eu estou fora do seu contexto de carnalidade. Quer ser cavalo, seja você mesmo, eu não. Porque se não crê no Evangelho, como vai ensiná-lo? E como não crê, a Bíblia diz que o maligno cegou-lhes o entendimento, para que não pudessem conhecer a verdade do Evangelho. Então, como explicar essa maravilhosa operação da cruz? Perceba, e eu vou concluí-la.
além de ser dia de Páscoa, é perturbador. Porque ele morre numa sexta-feira às 3 da tarde. Ele eleva os seus olhos aos céus e ninguém o matou. A morte não tirou sua vida. Diga para quem está ao seu lado: a morte não tirou a vida de Jesus. Isso é uma heresia. Não, não é uma heresia. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A morte estava do ladinho dele, dizendo: vou te levar. Ele disse: vai nada, vou entregar eu para o papai. Pois a Bíblia diz que a morte não teve domínio sobre ele. Ela não pôde interferir sobre ele. Por quê? Porque ele é o Senhor da vida. E qual é a morte que pode tirar o Senhor da vida? Ele mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Uau, que Jesus gostoso. Perceba que ele morre, ele se entrega e morre. Seu corpo morre. Então é colocado num túmulo. Em Mateus no capítulo 12 disse Jesus que quando as pessoas chegavam e diziam: Senhor, dá-nos um sinal de que tu és o Messias. E ele diz: um outro sinal se não vos dará, senão apenas o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem importa que ele permaneça 3 dias no seio da terra e depois há de ressuscitar. E o que ele ficou fazendo esses 3 dias? Pergunte para quem está ao seu lado: o que Jesus estava a fazer durante esses 3 dias? Não é interessante? O que ele estava fazendo? Será que estava deitado na pedra gélida do túmulo emprestado de José de Arimateia? E diga para quem está pertinho de você: túmulo emprestado. Não era Pax Primavera e nem outro Pax. Diga para quem está ao seu lado: sabe por quê? Era emprestado porque ele não precisava. Era só por os 3 dias. Ele não precisava de um plano Pax. Ele não precisava de comprar um túmulo. Era só por 3 dias. Então agora, o que ele fez nesses 3 dias? Interessante pergunta. Você já parou para pensar nisso? Onde ele estava? Será que ele foi para o Havaí curtir um pouco, se curar das feridas? Será, quem sabe, ele esteve internado no Hospital da Vida, na perspectiva de fazer os curativos nas feridas, ou quem sabe lá no HU? Coitadinho. O que ele fez durante esses 3 dias? Foi uma agenda intensa. E permita rapidamente te mostrar a agenda de Jesus em 3 dias. A primeira coisa que ele faz, assim em que ele entrega a sua vida e expirou, e o seu espírito sai daquele corpo machucado e completamente diluído pelas pancadas humanas. Ele precisa fazer algo extremamente poderoso. Ele precisa, de maneira ordeira, cumprir toda a palavra. Então a primeira coisa que ele faz é descer. Ele saiu da cruz e a Bíblia diz que ele desceu às profundezas espirituais. Ele foi aos lugares mais fundos, ao inferno, às prisões eternas. Se não perceba, olha aí na sua Bíblia para você lembrar. Aos Efésios, Guga, se é o cara rapidamente. Aos Efésios capítulo 4, verso 8. Veja a expressão: por isso
foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão o que também desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu, ele foi aos lugares lá embaixo. Agora corre comigo, por favor, e vai na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, por bondade, no capítulo 3, verso 19. Olha o que Pedro escreve: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, verso 20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava, nos dias do Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Perceba, no mesma carta de Pedro, no capítulo 4, vai comigo por favor, e o verso 6, pois é por isso que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. A Bíblia diz que quando ele desce, ele sai do seu corpo, ele vai às partes baixas, e todos aqueles seres antes da arca, depois da arca, ele prega a todos eles dizendo: eu sou a semente da mulher, eu sou a promessa de meu pai, eu sou o que Moisés disse, o mais poderoso do que eu há de vir. E quando ele prega, olha o que Paulo diz, ele sobe outra vez. No que ele sobe, ele faz uma parada com o seu trem em um lugar que era chamado de seio de Abraão, mas agora é chamado de paraíso. É por isso que Paulo diz no capítulo 4, verso 9: aquele que subiu é o mesmo que desceu e levou cativo o cativeiro. Todos aqueles que estavam lá embaixo e creram nele, ele levou consigo para o paraíso. Eles olharam a promessa lá atrás e esperavam por ele. Mas estes ainda não receberam o todo da promessa. Não receberam. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que todos esses que estão no paraíso, a saber, Davi, Miriam, Moisés, Isaías, Jeremias e toda a galera, inclusive Pedro, Paulo, João, André, Simão, Malaquias e toda a tribo, diz o escritor aos Hebreus, que eles ainda aguardam uma promessa, porque eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, estão nos esperando, e a perfeição é o arrebatamento da igreja. Ele subiu e levou cativo o cativeiro. Mas e o que mais ele fez? Então ele sobe agora. Levítico, no capítulo 23, fala do ofício sacerdotal. Permita-te explicar isso em rápidas palavras. Expõe o ofício do sumo sacerdote por ocasião de um dia extraordinário que acontece no mês de setembro, no dia 10 do mês de setembro daquele período, em que era chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. E o dia da expiação, extraordinariamente lindo, com simbolismo extraordinário, disse Deus: o sumo sacerdote pega um novilho para si e um bode para si.
pega um novilho para Israel e 2 bodes para Israel. Nesse dia da expiação, ele imola o novilho em sacrifício de oferta a si, e imola o bode em oferta pelo pecado de si e sua família. E da mesma sorte, ele imola o novilho pelos pecados de Israel como oferta de cheiro suave. E pega os 2 bodes que representam Israel, e depois de se banhar, se lavar e se vestir com um veste de linho branco, ele impõe as 2 mãos sobre a cabeça de um dos bodes, que depois que lançou sortes, e todo Israel confessa os seus pecados, é levado por alguém para que no deserto ele morra sozinho, levando os pecados de todo o povo. E o segundo era oferecido em sacrifício. E quando era oferecido em sacrifício, ele colhia o sangue desse bode do novilho, e sua roupa, ao fazer esse sacrifício, ficava toda salpicada de sangue. Era branquinha, mas ficava salpicada de sangue, pois ele melava a ponta do dedo dentro do recipiente com o sangue, e com uma das mãos ele colocava o dedo melado de sangue e aspergia sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, onde tem 2 querubins, um olhando para o outro. E a outra mão ele ficava balançando o incensário de ouro até a fumaça cobrir o lugar santíssimo. Então ele entrava lá uma vez por ano para fazer esse sacrifício pelo pecado dele e de todo o povo. Se ele não morresse aspergindo sangue, então o perdão era dado. Imagina, 3 milhões de pessoas na porta do tabernáculo, ninguém podia entrar. Essa cerimônia durava cerca de 2 horas. Imagina a angústia de 3 milhões de pessoas esperando o sacerdote vir, porque se ele saísse, então o povo festejava. Diz a Bíblia que eles jubilavam, porque o perdão fora concedido. Agora, se ele não saísse, era que Deus não havia concedido o perdão. Uau! Olha para quem está pertinho de você e diga: imagina você no lugar deles. Agora pensa comigo, 2 horas de angústia, esperando a absolvição. Imagine quando o alvará de soltura sai, qual seria a alegria? O que essa tribo fazia? Diz a Bíblia que o barulho no deserto era ensurdecedor, pelo perdão liberado. E o sacerdote saía com a roupa salpicada de sangue e dizia: está feito. Durante 1 ano, o perdão foi concedido. E o ano que vem ele tinha que voltar e fazer o mesmo sacrifício de novo. Mas a Bíblia diz, nas palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 7, que nós temos um sumo sacerdote superior ao sacerdote da velha aliança. Porque o sacerdote da velha aliança, diz o escritor, uma vez ao ano ele precisava entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue pelo seu próprio pecado e pelo pecado de todo o povo. E novamente no ano seguinte ele deveria fazer o mesmo sacrifício, esperando que mais uma vez Deus perdoasse o povo do seu pecado. Mas no capítulo 9 e o capítulo 10 ele diz: porém, tendo nós um sumo sacerdote de superior aliança, este não com sangue de touros ou de bodes, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e aspergiu o sangue sobre a arca da aliança e nos deu, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo seu sacrifício. Oh, aleluia! Então agora o que Jesus faz? Ele sai das partes baixas, faz uma parada na estação do paraíso e pega a sua carruagem e sobe em direção à sala do eterno. Os céus têm a mesma arquitetura do tabernáculo.
Então diz a Bíblia que não há lugar para nenhum de nós lá, nem para aqueles que estão no paraíso aguardando, não há lugar. Diga para quem está pertinho de você: não há lugar no céu para gente como nós. Não tem jeito. Pode guardar a lei do jeito que for, não tem jeito. Pode fazer o bem a todos, não tem jeito. Mas ele disse, os discípulos chorosos, e disseram: Senhor, vai nos deixar? E ele disse: não se turbe o vosso coração, não vos preocupeis, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ele está dizendo: agora não tem lugar para vocês, mas eu vou subir lá, eu vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa era a hora de você aplaudir e glorificar a Jesus. Perdeu a hora. Então ele subiu e entrou no Santo dos Santos. E diante do Pai, como ele faz? Apocalipse capítulo 19, verso 12 e 13 diz que ele aparece agora, não como o cordeiro todo machucado, mas ele aparece agora, e seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Verso 13, estava vestido de um manto oh, aleluia. Porque ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, o sangue do seu próprio sacrifício, diz o escritor aos Hebreus. E ele chega diante do Pai e diz: está aqui, pelo preço do meu próprio sangue, eu estou comprando a dívida de todos eles, eu estou pagando a dívida de todos eles. Aleluia. Então o pai diz: comprou meu filho, comprei. Então vem cá, eu vou lhe dar agora, já que você comprou a dívida de todos eles e triunfou do diabo na cruz, expôs ele ao desprezo na cruz. Aos Colossenses 2,15, ele disse: eu vou lhe dar agora toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder. Olha o que Pedro escreve, 1 de Pedro, capítulo 3. Venha comigo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Diz Jesus, diz Pedro de Jesus, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Aí Pedro está dizendo, ele chegou lá com a sua roupa salpicada de sangue,
Ele cumpriu de uma vez por todas o sacrifício que era feito uma vez ao ano, não havendo mais necessidade de sacrifício. É por isso que ele disse: quando vós aprendereis que eu quero misericórdia e não sacrifício, eu quero relacionamento e não ritualismos. Então, uma vez que ele cumpre todo esse papel, o Pai diz: eu vou lhe dar agora, filho, todo o poder aqui no céu, na terra e embaixo da terra. Vou colocar tudo isso sobre você. Então, quando ele recebe essa autoridade, esse governo, essas muitas diademas, como a Bíblia diz, muitas coroas, então ele diz agora, como disse Paulo: o que desceu, se não é o mesmo que subiu. Então agora ele diz: eu preciso voltar. Por quê? Porque disse Pedro, o único meio de estarmos livres agora é se ele ressuscitasse. Essas coisas todas que eu vos contei, ele estava ainda com seu corpo no túmulo, mas se ele não ressuscitasse, nenhuma dessas coisas teria valor. Nenhuma dessas coisas teria valor. Então agora, queridos, dá quase para ouvir os gritos do inferno, quando a Bíblia diz que Jesus se levanta do mundo dos mortos. Uau! Ressuscitou vivo, como disse Paulo, com muitas e infalíveis provas, do qual as pedras se abrem para que ele passe. E Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz ele: eu sou. Eu queria que você ficasse em pé. Uau! Ele disse: eu sou o que fui vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E o que mais ele diz? O que é isso? Isso não é coisa de crente cheio de Deus, não. O que ele tem nas mãos? Do que? As chaves da morte e do inferno. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo: ô cabeça, prepara o cabeção, prepara, porque está escrito que eu vou rachar teu crânio. Agora se inclina. Aí você, outro dia eu te explico isso aqui, que eu vou ler agora, mas eu vou te explicar depois. Mas eu só vou te dar uma dica aqui, tá bom? O que Paulo quer dizer acerca disso. Isso aqui é para você dar grito de glória a Deus. Escuta essa promessa, escuta de forma poderosa, meu irmão do céu. A vossa obediência, aos Romanos 16, 19, a vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Todo dia, quando o diabo te oferece um prato de lentilhas e você diz para ele: sai de ré, capiroto, é um chute no coco dele que você está dando. Todo dia em que você obedece a palavra de Deus, dizendo: sai para lá, Satanás, eu não quero o teu pecado, você está pisando na cabeça dele por meio de Jesus. Jesus está dizendo: pisa, 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 porque eu já pisei, eu já venci, eu já derrotei. Pisa, pisa, pisa.
Isso é para, sabe, a maioria, escuta. A maioria dos crentes são medrosos. Ei, olha aqui. A maioria dos crentes tem medo do diabo. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí e diga: se ele aparecer com chifrão, o que você faz? A maioria dos crentes tem medo dele. É ou não é? Fala a verdade. Mas a Bíblia diz, isso aqui eu termino, tá? É a pérola para você dar glória a Deus e eles cantarem. Paulo escreveu aos Efésios: o Cristo ressuscitou e o Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo e deu a ele todo o poder e autoridade sobre todo o principado nos céus, na terra e abaixo da terra. E diz Paulo, e o constituiu, escuta isso, e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, com o poder que por ela opera. Para, eles não entenderam nada. Nada, dica de nada. Repito, todo o poder de Deus, diga comigo, todo o poder de Jesus, para operar nesse mundo, ele utiliza um canal, um meio para fluir, um meio para derramar, um meio para derramar. E esse mecanismo é a igreja, é você. Onde está o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? Está na igreja! Está na igreja! Está em você! Está em você! Então é hora de botar esse capiroto para correr. É hora de bater o pé que ele corre, porque ele não tem medo de você, mas ele teme o poder que habita em você. Ele não tem medo de nós, mas ele teme a cabeça que está em nós. Eu não sei o que você quer. Vocês vão cantar agora. Enquanto eles cantarem, eu quero te convidar a fazer algo profético aqui. É a última noite da palavra da cruz. Eu quero te convidar a fazer algo profético. Eu quero te convidar a declarar a vitória da sua vida, da sua igreja, da sua casa, sobre as hostes do diabo. Não pelas suas forças, mas pelas forças do eterno que habita em você, pelo poder do Cristo que flui através de você. Esse poder tem que sair de algum lugar, e é por meio de você que esse poder quer sair. Então eu vou te convidar, enquanto eles cantam, a você fechar os seus olhos, ou andar na igreja, ou sei lá, ou virar para a tua casa, mas agir como um louco. Agir como um louco que crê em coisas loucas aos olhos do mundo. Se você tem essa fé, feche seus olhos agora. Como igreja, como um corpo só. Se você puder pegar na mão de alguém. Oh, aleluia. E em o nome de Jesus, com autoridade, com fé, eu gostaria que você declarasse alto e bom som o que eu lhe direi agora, com autoridade. Diga comigo: em o nome do Senhor Jesus,
como igreja, como corpo de Jesus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, eu declaro, eu e a minha casa está guardada